Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós resolveremos a questão 30 da prova azul de linguagens do Enem de 2023. Vamos ler primeiro o enunciado. Lembrando que esta questão é uma questão difícil, porque envolve a interpretação e correlação de texto 1 e texto 2. E eu já falei para vocês que geralmente essas questões de texto 1 e texto 2 são mais difíceis de você encontrar a resposta correta. Mas vamos lá. No que diz respeito à arte, o posicionamento de Antônio Prata no texto 2 aproxima-se da tese de Graciliano Ramos no texto 1. Uma vez que ambos, então, nós temos algo no texto 2 que está próximo de algo que é dito no texto 1. Então, nós vamos ler o texto 1 e 2 e procurar o que eles têm em comum. A 13 de fevereiro de 1946, Graciliano Ramos escreve uma carta a Cândido Portinari, relembrando uma visita que lhe fizera quando tivera ocasião de apreciar algumas telas da série Retirantes. Diz o escritor alagoano: Caríssimo Portinari, a sua carta chegou muito atrasada, e receio que esta resposta já não ache fixando na tela a nossa pobre gente da roça. Não há trabalho mais digno, penso eu. Dizem que somos pessimistas e exibimos deformações. Contudo, as deformações e essa miséria existem fora da arte e são cultivadas pelos que nos censuram. Dos quadros que você me mostrou quando almocei no Cosme Velho pela última vez, o que mais me comoveu foi aquela mãe com a criança morta. Saí de sua casa com um pensamento horrível. Numa sociedade sem classes e sem miséria, seria possível fazer-se aquilo? Numa vida tranquila e feliz, que espécie de arte surgiria? Chego a pensar que teríamos cromos, anjinhos cor-de-rosa. E isso me horroriza. Então aqui ele faz uma reflexão sobre o papel da arte. Bem profundo esse texto, né? Essa carta do Graciliano para o Portinari. Então vamos ver o texto 2. Histórias de ninar adultos. Houve um tempo tão perto e tão longe em que a arte era um holofote na unha encravada, não um campeonato de melhores esmaltes. Raskolnikov matava velhinhas, a família de Gregor Samsa assassinava maçãzadas. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis, é o retrato mais perfeito de tudo o que tem de pior na sociedade brasileira. Uma sequência tristemente hilária de ações moralmente condenáveis, atitudes pusilânimes, cálculos mesquinhos e maus passos cretinos. Então aqui, o que está de comum, né? O fato da arte retratar o que a sociedade tem de pior. Então, no texto 1, Graciliano diz sobre a pobreza, e aqui ele está falando sobre, né, retratar o pior da sociedade. A literatura, o cinema e o teatro vêm se transformando num exercício de lacração. O mal está sempre no outro. Os protagonistas são homens, mulheres da virtude. A pessoa sai da leitura ou da sessão não com a guarda baixada, as certezas abaladas, mas próxima da verdade, ou a falta de uma palavra melhor, da sinceridade. Sai com suas certezas reforçadas. Então, né, ele está fazendo uma crítica. A realidade é confusa, contraditória, muitas vezes incompreensível. A arte é onde tentamos nos mostrar nus, com todos os nossos defeitos. Então, é esse caráter da arte de trazer à tona os defeitos, as mazelas, o pior da humanidade. Então, o posicionamento do Antônio Prata se aproxima do posicionamento do Graciliano em qual sentido? Eles defendem a dignidade do ofício dos artistas? Não, não é essa reflexão que eles estão fazendo. É algo que tem em comum.
Onde se defende o ofício dos artistas que fazem um elogio é no texto do Graciliano, do Prata não tem isso. B. Concluem que a arte reforça crenças pessoais? Não. Onde ele fala que reforça é na arte, digamos aqui, que ele está fazendo a crítica da literatura e do cinema se transformando nessa questão de reforçar as crenças pessoais. Mas ambos reforçam que a arte tem esse caráter de abalar a pessoa que está consumindo-a. Apresentam a pobreza como inspiração para a arte, não é a pobreza. No caso do Portinari ali, o Graciliano menciona a pobreza, mas do Prata não, então não é o aspecto em comum. Afirmam o necessário caráter desestabilizador da arte. É esse aqui. A arte é feita para desestabilizar as nossas certezas, para nos fazer refletir, nos fazer enxergar o pior da humanidade, as mazelas, os nossos defeitos. Então, letra D. Mas vamos ver a E. Atestam que há mudanças significativas na produção artística. Isso só está no texto 2, não está no texto do Graciliano. Então, essa só está no texto 2, esse aqui só está no texto 1, esse aqui só está no texto 2 e esse aqui só está no texto 1. E a pergunta, voltamos à importância de ler o comando. A pergunta é sobre o que o texto 1 e 2 têm em comum. Todas as outras alternativas, com exceção da letra D, aborda algo que tem em apenas um dos textos. Então é muito importante que vocês percebam o comando da questão para conseguir acertar. Então nós ficamos com a alternativa D. Se tiver alguma dúvida nesta questão, deixe aqui nos comentários. Tchau!